Isto é, eu preciso estar diante de objetos, eu preciso estar diante de cenários para cumprir o rito, né, de construção identitária. Eu não sei, isso é um tema que acho que vai aparecer daqui a pouco, a gente pode desenvolver. Eu vou passar a palavra logo para a Daniela e vou mudar também de ponto de vista, ficar aqui mais perto de vocês. Boa tarde a todos. Eu que gostaria de estar sentada numa cadeirinha daquela lá, mas não, mas aí eu fico aqui. Não, eu fico aqui passando, porque ele tem às vezes também passagens, um pouquinho, animações. Ai! Bom, como a professora Margarete já me apresentou um pouco, eu sou Daniela, eu faço parte do Laboratório de Estudos Urbanos, o LEU, no qual a professora Margarete ela é a coordenadora, né, lá no programa de pós-graduação em urbanismo da UFRJ. Obrigada. O que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês, eu vou compartilhar um pouco uma pesquisa que eu venho realizando há alguns anos e junto sob a orientação da professora Margarete, oficialmente, extraoficialmente, vai passando por horas altas e baixas, e eu gostaria de convidá-los um pouco, estou trazendo aqui, na verdade não é um trabalho concluído, é um trabalho em andamento, e foram compartilhar experiências que eu estou tendo ao estudar Le Corbusier, né? Bom, o que eu procuro trazer um pouco esse estudo do Le Corbusier ele foi possível através de uma bolsa concedida da própria Fundação Le Corbusier, no qual eu tive a oportunidade de passar um ano lá, estando próximo aos arquivos, aos acervos, e eu estou tentando trazer um olhar no qual eu procuro deslocar um pouco essa noção de Le Corbusier da forma como se vem estudando, ou se vem se apresentando, ou como foi estudada, né, como vem sendo a partir das próprias críticas ou dos próprios elogios, né, um pouco deslocar um pouco esse conceito da cristalização, somente da cristalização daquilo que foi estudado, apresentado. Não sei se na área da arquitetura o pessoal realmente conhece bastante bem essas obras do Le Corbusier e muitas outras, né, que ele foi publicando ao longo da vida, que eram questionamentos deles próprios. Mas o que eu procuro trazer, no fundo, também é um olhar, assim como a professora Margarete trouxe anteriormente, um olhar de uma pessoa que eu, historiadora, tentando o que eu consigo ter de criatividade e pesquisa e poder encontrar em Le Corbusier. Eu não estou mostrando Le Corbusier, mas bem claro a minha visão de mundo que eu estou tendo dentro do possível de hoje do Le Corbusier, e estudá-lo como o Charles-Édouard Jeanneret, entender o que foi, da onde que ele veio, quer dizer, de uma história, de uma visão de mundo, uma história encarnada, né? Deslocando um pouco essa noção de que quando eu estou vendo Le Corbusier, eu não estou vendo somente o que ele é, mas o que eu estou tentando compreendê-lo. A gente pode tentar depois discutir isso, porque ficou muito na minha cabeça quando de manhã estávamos falando sobre questões de performance, apresentações e registro dessas performances. Na verdade, isso pode caber um pouco quando a gente estava entrando em questões, né? O que é o trabalho do historiador e a obra e o objeto estudado, né? Um pouco, então, através da leitura, das experiências, dos seus desenhos, né, eu vou tentar me esforçar para apresentar uma forma dele ser moderno e pensar a cidade como uma construção subjetiva encarnada, como já havia falado um pouco anteriormente. E muitos desenhos que, para mim, claro, eu não fui... cabe, eu acho, um pouco deixar claro, quando eu tive o acervo todo na minha frente, possibilidade, eu sinto que, por mais que a gente tenta ser... não adianta a gente ter esse discurso que eu estou tendo
vou simplesmente à deriva, vou ver o que os arquivos vão dar. Não, eu tenho um certo conceito sobre aquilo que eu estou fazendo, uma ideia, uma postura, uma atitude, e eu posso me surpreender e modificá-la ou não, né? Então, quer dizer, eu já parti um pouco do princípio de que eu tinha uma ideia de que o Le Corbusier mudou a sua forma de pensar depois que ele fez umas grandes viagens cruzando o Atlântico, e a viagem ao Brasil foi uma delas, né? Então eu fui tentar explorar esse estudo, né? E me surpreendi. Vou compartilhar um pouco com vocês essa minha pesquisa. E logo, um pouco estudando mais a fundo, a gente vai entendendo que ele tinha esse olhar também, um pouco como se foi falado, um pouco olhar de cima, mas ele também estava atento ao corpo, ao próximo. Então ele tinha esse olhar distante, mas ao mesmo tempo tinha um pouco essa atenção que eu fui tentando encontrar a partir dos desenhos dele. E esses dois foram os cadernos de viagem dele, na primeira viagem que ele fez ao Rio. Na verdade, o meu estudo não foi em cima dos cadernos de desenhos, que já foram bastante estudados. Ele tinha cadernos de viagem, e eu fui estudando os desenhos avulsos, assim, vamos dizer, aqueles que estavam lá soltos na Fundação Le Corbusier, e de certa forma não muito catalogados, ou mais ou menos, né? São aproximadamente 6.000 desenhos, nos quais 3.000, que me impressionou, foram consagrados à representação da figura humana, né? Quase metade dos desenhos concebidos ao longo da sua vida, né? Esses desenhos aqui abaixo, alguns eu estou colocando legenda, outros não. Se quiserem, depois a gente vai perguntar, mas é por tempo. Esse primeiro foi no Rio de Janeiro. O do meio, eu acredito que tenha sido no Rio de Janeiro, mas não tem como a gente saber de fato ainda, mas a gente vai, na medida que a gente vai se aproximando do desenho, do traço dele, da modificação, da escolha das cores, da liberdade de se expressar ou não, a gente pode criar hipóteses e tentar acreditar que pode ter sido no Rio de Janeiro. Mas, bom. O terceiro são parte de uma série de estudos que ele vai acabar se realizando ao longo de quase 30 anos. Ele vai ficar obcecado por certas composições formais que eu vou compartilhar com vocês alguma. Esse ele chama de os músicos, né? Bom, na figura humana dos desenhos Le Corbusier, da Fundação, desses desenhos que não são os cadernos de viagem, mas que são desenhos avulsos, e eu estou apresentando apenas esses agora, os que foram datados, para a gente poder falar, então, de fato, aqueles que ele realizou nessa datados, a gente consegue observar que foi no período da década. Eu fui mais ou menos entendendo que nessa final da década de 20 até 36, 36, 38, foi a maior parte desses desenhos consagrados à figura humana, e desses todos aqui esses em preto são os da figura feminina, e os de em cinza são os que foram todos de figura humana. Quer dizer, uma boa parte ele estava ali se interessando pelas figuras humanas, pelas mulheres. E aí eu ficava me perguntando por que tem uma fase que tem tão pouco desenho datado, e por que mais para frente ele retoma, né? E apesar de, no meu projeto de pesquisa, eu estava tentando só criar esse período da vinda dele ao Rio, entre 29 e 36, eu tive que ir voltando um pouco, tentando entendê-lo como uma pessoa que já não nasceu sabendo tudo, mas como um processo, né? Entendendo as coisas como um processo. Quer dizer, a gente já estuda na faculdade Le Corbusier como pessoa já consagrada, famosa, que fez isso, que fez aquilo, e eu fui tentando entender como uma pessoa que estava construindo um pensamento, né? E, bom, isso é uma imagem de Jean Herré em Paris. Na verdade, ele não é francês, ele veio a Paris no início da década do século XX, né? E eu fui tentando entender essa relação que ele tinha com as mulheres, né? Que às vezes ela aparecia em momentos mais evidentes, às vezes em momentos menos evidentes, né? Então às vezes eu resolvi não traduzir, mas eu vou só falar um pouco por alto, né? Quer dizer, às vezes ele chama que ele está apaixonado por alguma coisa do sexo feminino, quer dizer, ele ainda está, às vezes, nesse momento mais jovem, ele está tentando, ele procura às vezes se entender o que ele está querendo dizer
que é a mulher, né? No caso, esses são os desenhos dele jovem. Ele nasceu em 1887. Tá? Esses desenhos são da década de 1912, 14. Ele tinha aí 13, uns 20 e poucos anos, né? Vamos dizer assim. Tem um período que ele trabalha no escritório dos irmãos Perret e ele conhece no meio artístico o artista Ozanfan e cria com ele a revista Esprit Nouveau. E com essa revista ele propõe várias questões sobre uma crítica ao cubismo e no movimento purista, né? E essa fase é a fase que ele menos realiza intenção e relação com as mulheres, né? Ele, dentre as cartas que ele está escrevendo, a forma como ele reage também com as mulheres, no caso, ele, nessa época da guerra, ele está chamando, 1918, que ele tá numa atmosfera de bombas e sábado à noite eu fui a um restaurante para encontrar uma pule são chicks, galinhas, né, assim, meninas, as franguinhas, né? Só para um pouco mostrar que eu fui tentando estudá-lo dentro das cartas dele também, né? Ele tentando... Essa fase foi a fase que ele menos se relacionou, e ele deixa isso bem claro, se relacionar com as mulheres e deixar a presença das figuras femininas dos corpos na temática dele, da pintura a óleo, também não é presente, é muito pouco, né? No caso, eu gosto muito dessa última frase dele, que é essa aqui. Que silêncio sobre a noite, sobre Paris sombria, escura, Paris onde não tem mais essas tiques, né? Sobre os boulevards, Paris onde amar não se pode mais facilmente com uma jovem, né? Dentro das notas. Bom, então eu estou chamando só corpos silenciosos porque as mulheres estão presentes, mas elas estão presentes mais ou menos na sua vida. Quer dizer, esses são os desenhos que ele está realizando na época que ele está junto com o Ozanfan, né? E ele coloca nas suas cartas aos pais que ele já não é uma pessoa comunicativa, ele não é uma pessoa que está próxima às mulheres, não sabe ser uma pessoa de companhia. Todo esse trabalho no qual ele está fazendo uma crítica ao cubismo, quer dizer, quando ele chama purismo pelo fato dele estar fazendo uma desconstrução dos objetos, quer dizer, você podendo vê-los de várias formas, como o cubismo faz, mas no cubismo ele chega a criticar o cubismo porque você já não reconhece mais o objeto. No purismo você está ainda reconhecendo os objetos que estão sendo apresentados. E à medida essas pinturas vão sendo colocadas de formas bastante complexas, e é nessa fase, depois da década de 20, quando ele realiza grandes viagens saindo da Europa, a sua temática vai entrando numa complexidade muito grande e a figura humana ou os objetos do ser humano vai fazendo parte do tema de pintura dele, né? No caso, as cordas, quando ele viaja a Arcachon, os pescadores, né? E, bom, vindo ao Brasil, quer dizer, esses desenhos, essas imagens são parte de filmes que ele realizou. Isso é muito pouco explorado ainda, a Fundação também ainda está começando a explorar. São filmes das viagens dele. E tem trechos do filme numa favela que a gente acredita ser Morro de Santo Antônio, porque ele visitou com o Di Cavalcanti e a Josephine Baker, né? Quer dizer, no caso ele está colocando, a gente está escrito lá favela, né? Então como é que ele está tateando como é que ele está conhecendo, está entrando em contato com as pessoas, ele está desenhando em cima, mas ao mesmo tempo ele desenha próximo. E, bom, para deixar um pouco... no Rio de Janeiro, né? Dentre os desenhos avulsos dele, 21 datados, a gente consegue ver que foram feitos no Rio de Janeiro, né? E eu coloco dentro de um contexto maior, eu coloco as cidades e os corpos em Le Corbusier, quer dizer, a composição de alguns croquis realizados no Rio, são similares a fotografias, cartões, observações
de Le Corbusier nesse período, né? Não, já está acabando. Controlando. Tá, e eu coloco que a cidade do Rio de Janeiro, ela faz parte, ela foi importante se ela tem que ser analisada dentro de um contexto maior, né? No caso, cartões postais, quando ele vai ao Marrocos, e esse caderno de desenhos dele, quando ele vem ao Rio, e eu começo a observar que há uma certa obsessão pela uma composição comum em desenhos que algumas vezes são datados, outros não. E esse, por exemplo, eu escolhi uma seção deles que a gente chama Duas Figuras Rio, ou Alma Rio, que ele vai chamar e vai criar pinturas a óleo que vão percorrer durante 30 anos da vida dele. Ou seja, 29 eu encontro desenhos que começam como os cadernos de viagem e vão se repetindo até 1954, né? E aí eu fui tentando explorar como é que ele conseguiu, por que ele estava tentando fazer isso, quer dizer, que tensão é essa? E esses desenhos, essas pinturas, cabe dizer que ele, no início, quando ele estava na fase purista, ele estava realmente tentando, ele estava no meio artístico que ele expunha em galerias, e esses trabalhos são feitos para ele. Esse ele não expõe mais, só aconteceu a exposição posteriormente, né? E num jornal concedido quando teve uma entrevista numa exposição do MAN, na década de 50, Le Corbusier fala que ele estava tentando aplicar o modulor, ou um traçado, alguma coisa reguladora por trás dos desenhos dele. Então, aí eu começo a voltar novamente a entendê-lo como uma pessoa, quer dizer, como um arquiteto, como um geômetra, quer dizer, como uma pessoa que está tentando encontrar um equilíbrio, uma composição, e talvez por isso essa obsessão, né? Isso eu chamo esses objetos de pesquisa reação poética, que ele teve uma época que ele chamava essa pesquisa, o que ele tinha, ele ficou muito interessado pelas conchas do mar, que ele chamava objetos da reação poética, e eu estou chamando corpos, nesse momento, um período de corpos da reação poética, né? E eu vejo que Le Corbusier se apoia no exercício intenso da busca da compreensão da vida, entendendo, a gente talvez tenha que analisá-lo como onde o importante seria o estudo dele, do seu trabalho como um processo, né? O mais importante, deixa eu ver se tem aqui um texto melhorzinho. Em outras palavras, o seu trabalho estava principalmente no seu processo criador, onde os corpos, nesse instante, seriam sujeitos ditos objetivados. Seus objetos de pesquisa, a reação poética, seriam matéria orgânica e viva, ou seja, corpos da reação poética, né? E, bom, é isso. Eu deixei realmente aberto, quer dizer, ainda não está em conclusão, e aberto para ouvir um pouco vocês. É isso. Obrigada. Eu acho que a gente vai fazer mais um trabalho e aí a gente faz a pausazinha dos debates, tá? Para a gente recuperar o tempo perdido, assim, atrasado da parte da manhã, tá? Mais um agora. Deixa eu olhar qual é o próximo. É o luto. É o luto. Vai ser bom que a gente vai... Quem é o luto? É o luto... Mas Cira Leão tá aí? Não. Ela veio? Vocês conhecem? Meu Deus. Então a gente vai passar para a Anitta, né? E aí, se a Maicira aparecer, por enquanto eu não conheço Maicira também. Só... Não ficou. Seu colega levou os microfones para lá. Cadê a Anitta? Boa tarde. Pedir desculpas em primeiro lugar pela voz, assim, tô um pouco resfriada também aqui, mas enfim. Vou apresentar para vocês o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em agosto, no IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da FRJ, com orientação da Ana Clara, que vocês já conhecem, e enfim.
A proposta da reflexão é aproximar a produção teórica sobre o urbano da expressão musical da vida cotidiana na cidade do Rio de Janeiro. A música é apresentada, então, ela apresenta formas de criação, representação e comunicação que possibilitam uma abordagem sensível da vida urbana através de letras e também das ações. Eu vou enfocar mais hoje as letras do que as ações que eu considero como alternativas no campo da produção musical, exatamente por enfocar a questão do corpo na cidade. E, enfim, a tese ela passa por todo o processo da produção musical, mas eu vou abordar esse momento inicial da criação das letras. Essas letras elas evidenciam uma insatisfação frente à ordem dominante e evidenciam um outro fazer político que se manifesta nessas ações que eu disse da produção musical alternativa e também na insurgência de territorialidades que se expressam através das letras, como a gente vai ver. Então, essa polifonia urbana traduz a coexistência de várias racionalidades que constituem a vida social. Eu trouxe aqui algumas dos autores que compuseram essa fundamentação teórico-metodológica da pesquisa. O Sartre, com a valorização da subjetividade, né, e focando também a relação sujeito-objeto, e diz que a gente precisa afirmar, para compreender o outro, é preciso compreender a si mesmo. Então, eu procurei fazer a tese assim, olhando como que a minha vida também tinha relação com a forma que esses sujeitos faziam a crítica a partir do seu trabalho. E o pensamento, segundo Sartre, o pensamento deve nascer da praxis e voltar para ela para iluminá-la. Né? Então, reconhecer as condições objetivas da existência coletiva, mas também as condições subjetivas. E aí também a valorização do sujeito e a afirmação da resistência e da antidisciplina, que também o Sartre incentiva. Né? O Lefebvre é outro autor muito importante, e ele fala no Direito à Cidade da importância da síntese entre arte, técnica e conhecimento. E ele também, mais pensando a questão do método, ele diz que o pensamento deve estar sempre em movimento para poder acompanhar o movimento do real. Segundo o Lefebvre, o analista ele separa certos fragmentos da totalidade do devir, e ainda que essa fragmentação aconteça no plano teórico, essa demarcação ocorra no plano teórico, o conhecimento ele inicia-se no vivido. E aí, no Direito à Cidade, ele destaca essa importância de apreensão conjunta da arte com a ciência, porque a arte oferece múltiplas figuras de espaço e tempo que são apropriadas e transformadas em obra. E aí ele enfoca o direito à cidade como forma superior de vários outros direitos relacionados à vida urbana, como o direito à liberdade, o direito à obra, que é a atividade participante, e o direito à apropriação, que é bem diferente do direito à propriedade. E aí a gente já falou hoje aqui um pouco de encontros e conflitos, no caso, mas a gente foca a questão dos encontros e confrontos, partindo dessa citação do Lefebvre, que a vida urbana pressupõe encontros, confrontos das diferenças, conhecimentos e reconhecimentos recíprocos, inclusive o confronto ideológico e político, dos modos de viver e dos padrões que coexistem na cidade. E essa ideia também de ver a cidade como essa cidade subjetiva que realiza o engajamento dos níveis mais singulares da pessoa com os mais coletivos, né, na busca de uma criação de novos valores que permitam questionar os valores da cultura hegemônica. E algumas imagens assim, que traduzem um pouco esses encontros, a Lapa, esse lugar que é hoje tão famoso e conhecido pela presença forte da música, mas também outras formas de encontro, dos sambistas na roda de samba, a ocupação das ruas para festa, como no caso de um bloco, que é essa terceira imagem, e o Afro-Reggae, que a Lília mostrou um pouco dessas ações que se expressam muito fortemente no Rio de Janeiro, e aí eles que são de vigário geral se apropriando da cidade a partir da música também. O Milton Santos, geógrafo, é uma referência importante, porque eu sou geógrafo, esqueci de falar esse dado importante. Ele fala que para a apreensão das racionalidades alternativas ela é muito importante, porque ela revela novas perspectivas de método e ação e evidenciam mudanças na perspectiva quanto à evolução espacial e social, e aconselham mudanças não só para a geografia, mas também para as ciências sociais como um todo. E, de acordo com esse autor, o desafio está em separar da realidade total um campo particular, que no caso é a música, que é ao mesmo tempo suscetível de se mostrar autônomo e, ao mesmo tempo, ele permanece integrado a essa realidade total. Então, é preciso ter certa sensibilidade analítica
para apreender as racionalidades alternativas, como, segundo o Milton Santos diz, podem ser ações solidárias, horizontais, inventivas, e que são marcadas por temporalidades diversas, que enriquecem o conhecimento sobre a vida social. Bom, outra referência, claro, Ana Clara, que orientou a tese, é a aproximação sensível da ação insurgente no urbano, e essa construção, ideia coletiva que ela orienta no lastro de uma consolidação de uma episteme sensível, dialógica, que é necessária para revelar e desvendar a complexidade do outro com o outro. Então, só para enfatizar o que são essas lutas de apropriação, porque ela diz que a nossa leitura do território deve ser orientada pela compreensão das lutas pela apropriação, das lutas de apropriação, que é de onde emerge esse rico universo de relações que tem origem nos confrontos entre os códigos de condutas e em termos mais amplos entre a concepção dominante da ordem social e os numerosos outros ordenamentos das práticas sociais que se compõem e que resistem à concepção dominante. Então, essa possibilidade de compreensão dos confrontos entre interesses, projetos e visões de mundo que constituem e que dão a densidade e a espessura da vida social é o conflito, o confronto que nos interessa analisar. Algumas imagens dessas formas de apropriação, os grafites, né? Eu li um grafite último que retrata a favela de dentro, no caso o garoto está numa laje, então ele vê a favela diferente, possivelmente, de quem não está na favela, vê um colorido, vê uma situação que tem uma vida e não só a violência, como costuma se retratar a favela. E aí, algumas imagens do Observatório de Favelas, que também ele apresentando o trabalho dela. Aí algumas formas também de apropriação, no caso, uma expressão de que a vida urbana inclui o lúdico, o imprevisível e a criação artística libertária, é o grafismo do Gentileza, que pintou em 55 pilastros no viaduto de Caju as suas ideias que evidenciam, né, a gentileza como uma possibilidade importante para a vida na cidade. E a música que a Marisa Monte fez em cima do momento em que essa luta pela apropriação simbólica da cidade, ela é evidenciada com a recuperação das pinturas do Gentileza, que foi feita a partir de um projeto de um professor da UF, Rio com Gentileza, que buscou recuperar o que tinha sido apagado pela uma ação da Companhia de Limpeza Urbana, que considerou importante limpar os muros desses dizeres, e aí pintou tudo de cinza, e aí vem a música da Marisa Monte, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, a palavra no muro ficou coberta de tinta. E ela diz, né, nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ler as letras e as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto a você no mundo, de novo, se é mais inteligente o livro ou a sabedoria. E aí, no caso, a valorização do senso prático, da sabedoria do homem comum, ressaltada por essa outra pessoa, que no caso é a Marisa Monte, que tem um espaço no ambiente musical garantido pela sua posição privilegiada de artista famosa e tal. Então, ela ajuda a divulgar essa ideia do gentileza. Outras pessoas que estão bem posicionadas no mercado da música, mas que não deixam de fazer uma crítica interessante e de usar a música para mostrar que o Rio de Janeiro é uma cidade misturada, Fernando Abreu, que tem o Rio 40 Graus, que já é um hino, né, como diz o Hermano Viano, um hino de uma urbanidade mutante, que é pós-maravilha e pós-partido. Então, essa ideia de superar essas visões do Rio como uma cidade maravilhosa, do Rio como uma cidade partida, e a música evidencia essa cidade múltipla, né? Essa vida social intensa, os encontros, as mediações, a convivência da diferença. E também, em termos da sonoridade, ser plural, ou a mistura do samba-funk, que inclusive é uma denominação que veio de um jornalista estrangeiro. Ela disse que ela nunca tinha pensado que a música dela era samba-funk. Enfim, ela pensava numa música, num manifesto anti-apartheid cultural, anti-segregação musical. Essa ideia de separar os gêneros é muito mais uma intenção da indústria do que dos próprios compositores, que dizem que isso dificulta o caso de definir qual é o gênero que você toca. E essas imagens são do CD Na Paz, que ela lançou na época da campanha pelo desarmamento, e aí ela fez algumas imagens de armas que atiram flores, nessa ideia de um manifesto antibélico, paz, solidariedade e amor, indicando os espaços do aproximativo. Essa música, Ego City, é uma música do Furto, que é Frente Urbana de Trabalho Organizado, que é uma banda que o Marcelo Ilka
liderar, vamos dizer assim, depois que ele saiu do Rapa, e que o próprio nome da banda já mostra a ideia de pensar a vida urbana. E retrata o bairro da Barra da Tijuca, que é um cenário bastante adequado para verificar como ocorre essa espetacularização seletiva de áreas urbanas. E a consolidação de imagens e símbolos. Aí tem a Estátua da Liberdade e a letra diz: carros à prova de bala, com vidros à prova de gente, corpo, medo e diferença. E continua passando em frente à réplica da Estátua da Liberdade, que nos prende ao consumo siliconizado, farpado e urgente, que diz: bem-vindos a Egocid. Então, ele faz uma forte crítica a essa postura individualista, preconceituosa e consumista, né, de frente para o mar, de costas para o mundo. O Pedro Luiz foi outro entrevistado da tese. Ele fala desses seres tupi, né, que constroem a cidade, que fazem a cidade sem arquiteto, casas montadas, estranho de projeto, beira de mangue, alto de morro, pelas marquises, debaixo do esporro do viaduto. E ele fala, então, dessa cidade que é construída, produzida pelas pessoas sem necessariamente passar pelo saber acadêmico. E outras músicas do Pedro Luiz, Tudo Vale a Pena, que é do Pedro Luiz com a Fernanda Abreu, além de revelar esses encontros das parcerias, fala também, né, no Chuva de Bala, por exemplo, essa inspiração melódica que tem ruídos, como disseram aqui na apresentação logo de manhã, e que faz bastante ironia de um tema que é forte, que é a violência urbana e a presença do tiroteio na vida do carioca, né? Então ele fala: amor, tá chovendo bala, abre as janelas para não quebrar, recolhe as coisas da sala, maloca as crianças por trás do sofá. E fala de tatuagens no braço, de balas passando rente com a faca no ar. Então é a ideia da bala perdida e ser encontrada nos braços, nos corpos de outras pessoas, das pessoas. E é possível que no Rio de Janeiro quase todo mundo conhece alguém que teve uma bala perdida. A gente infelizmente conhece, graças a Deus não aconteceu nada. É uma bolsista do laboratório que estava na sua casa e a bala entrou exatamente assim pela janela e ela foi atingida e não aconteceu nada, mas enfim, aconteceu isso, né, das pessoas acontece, né, o tempo todo. Enfim, tudo vale a pena para mostrar que também o Rio de Janeiro não é só problema, e tem esse povo carregado de calor e de luta, que cai no samba, dança o funk. E a presença da música na vida da cidade, no andar de baixo, né? Tem uma moça cantando no quintal, enfim. E essa pobreza que é quase um mito quando fita do alto dos morros os contornos que são tão bonitos. Enfim, as letras falando da beleza e da alma, né, da cidade, que não é pequena. Algumas expressões musicais que estão fortemente vinculadas a algumas áreas periféricas, ou no caso a favela. Som de preto, de favelado, mas que quando toca ninguém fica parado. E o funk entra como muito fortemente referência da Fernanda Abreu, em algum momento do próprio Pedro Luiz, como monobloco, e a própria fala dos sujeitos nas suas letras, né? Então essa ideia de todo mundo sabe que o funk é da favela, todo mundo sabe, eu morro de paixão por ela, todo mundo sabe, nosso som é de raiz, saiu lá da favela e se espalhou pelo país. E a ideia do baile funk como uma festa de música feita pela favela e para a favela. A periferia também fala na língua do rap. Os jovens que vivem nas periferias urbanas, favelas, subúrbios, em grande parte negros e pobres, vivem uma certa invisibilidade social, e muitos encontram no hip hop um importante canal de manifestação das suas visões de mundo, das suas leituras sobre a vida urbana. E essa ideia do hip hop ser a porta de entrada para um mundo de questionamento, e a importância do rap enquanto uma expressão musical da cultura da periferia, apesar de muita gente criticar. Eu acho uma coisa importante que no meio dessa guerra, né, como o próprio MPB fala, onde nasceu, as pessoas conseguirem produzir cultura e afirmar uma identidade com base no território, superar uma invisibilidade através da música. Bom, a ideia do território, não só como dominação, um pouco mais no plano teórico, isso o Rogério Rasbert diz que o território desdobra-se ao longo de um contínuo que vai da dominação político-econômica mais concreta e funcional à apropriação mais subjetiva, cultural e simbólica. No caso, essa a apropriação que eu destaco quando a gente enfoca, assim, no caso do uso da Lapa, que hoje em dia, sem dúvida, é um dos lugares do Rio de Janeiro que tem maior presença não só da música, mas também de todas essas contradições que o território abriga. Então, apesar dos processos de espetacularização e do imperativo do consumo, a Lapa evidencia que os encontros ainda acontecem na rua e
que a rua ainda pode ser apropriada para o uso, simplesmente para ficar conversando, encontrar as pessoas. Então, na Lapa, como em outros lugares da cidade, a rua pode perder a sua função de suporte do fluxo de veículos e dar lugar a uma ocupação que resulta da reunião e do encontro. Então, essa ideia também do Lefebvre da reinvenção de centralidade, né, o encontro para a festa. Para terminar, a cidade vivida, então, como obra coletiva e lugar de todos, o uso da rua para a festa sugere outras formas de resistência à leitura dominante do urbano, que transforma a grande cidade nesse cenário da dominação capitalista, e a apropriação coletiva do espaço público para a festa através de manifestações artístico-culturais, ela é expressiva da existência dessas racionalidades alternativas. A primeira imagem é a Teresa, no Carnaval. As duas imagens são no Carnaval, dos blocos, que, de certa forma, contrariaram a política de incentivar o Carnaval da Marquês de Sapucaí e quase que espontaneamente começaram a se tornar o maior carnaval da cidade, novamente os blocos, e agora sim a prefeitura tenta organizar os blocos e, enfim, fazer os circuitos, porque não tem nada organizado e há vários anos isso já vem acontecendo nos lugares. Para finalizar, então, a ideia de uma cidade polifônica que abriga diferentes ações que fortalecem e que configuram essa instabilidade social e que, ao mesmo tempo, revela gestos que costuram o tecido social com linhas musicais e críticas. Aí, para terminar... Esse é mais extremo de todos. Enfim, quando uma música, As Cidades do Yuca, com o Curto, que fala dessa cidade como obra. Ele diz que quando a arte se torna maior que a criação, muitos a chamam de obra. E quando a obra se torna maior que o homem, ela se chama cidade. E ele termina a música dizendo que só os encontros vão salvar. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. A gente, acho que agora na parte da tarde está mais tranquilo, né? A gente vai ficando. O próximo é a Ana Carla Cortez de Lira. Você tem PowerPoint? Já tá. Depois tem a Margarete de Souza Conrado e a Heloísa. Já está ali também? Tem PowerPoint? Tá, então vai dando para a Daniela. Depois a gente vai ter o Fábio Macedo, que está ali também, né? E a Maicira, que a gente não sabe onde é que está. Então eu proponho que a gente faça agora uma pausa para dar uma conversada, porque a gente já ficou com vontade de falar muita coisa, tem impressão nesses últimos 40 minutos, uma hora que a gente está aqui. Alguém tem uma pergunta para Daniela, para Cristina, para Anitta? Nossa, a gente não deve almoçar, viu? E aí almoça, fica todo mundo calmo. Mas Cira chegou, mas ela está chegando ainda. Tá, então a gente apresenta mais Cira daqui a pouco. Alguém tem alguma pergunta? Aí eu vou ver aqui o que eu anotei. Pascoalina? Nós temos uma moça. Eu gostaria de fazer uma observação como arquiteto. Eu acho que a questão do corpo, né, a representação do corpo e das medidas do corpo, eu acho que é muito importante fazer alguma consideração sobre o módulo, porque Le Corbusier retoma um esquema, digamos, que foi proposto de proporções no tempo de Leonardo, né? Leonardo, todo mundo conhece essa figura
das proporções do corpo humano, e Le Corbusier dá depois uma interpretação atualizada do seu tempo, em que ele estabelece uma série de medidas do corpo humano nessa apropriação do espaço. Eu só faço essa consideração porque eu acho que na formação dos arquitetos, principalmente no período moderno, ele teve assim um papel muito forte, que inclusive todo mundo pensava sempre em função do modulo. Altura de mesa, altura de porta, não sei o quê. Imagine vocês que o homem tem 183 centímetros, né? E eu me considero alto e tenho 181. Visitando pela América do Sul, pela América de um modo geral, as pessoas não têm que mais do que 1,60 m. 60, 62, então 1,50 m. Então eu acho que essa colocação de estabelecer uma medida do homem é uma colocação abstrata e autoritária. Ou seja, como elemento de imposição de um ideal físico, corporal de um homem. Eu acho que se eu faço essa crítica, digamos assim, a meus alunos, né, achando que dentro de um esquema de idealização do corpo, né, da relação, então é assim como se dissesse, existe uma identidade do homem, que é esse homem assim. Então eu acho que é interessante fazer essa observação, porque de fato é um esquema, digamos, de imposição, de estabelecer relações, harmonia, inclusive tudo baseado numa coisa tão abstrata que é a lei áurea. Ou seja, a relação que vem dos gregos, etc., num momento que hoje, principalmente na contemporaneidade, e que a gente percebe essa diferença das diferenças, então isso não teria mais nenhum sentido. Mas eu acho que isso é importante. E também eu gostaria também de fazer uma observação que se usa muito pouco o termo identidade. Eu acho que é um termo de identificação, mais do que identificação. Só que a vida é um processo de mudanças, de constantes mudanças, tanto da cidade como das pessoas, dos grupos. Então a gente precisa ter uma certa reserva de usar essa palavra. Eu acho que é muito mais interessante afirmar as diferenças do que identidade. Bom, o senhor tem razão em dizer que ele faz parte de um grupo de pessoas que estava tentando criar uma determinada ordem ou disciplina e identificar as pessoas dentro de um caráter. E o que eu justamente tento fazer é tentar entender um pouco o que na cabeça dele levou ele a chegar a isso. E eu consigo ver que dentro do pensamento dele existe essa tensão. Essa tensão, como pessoa, ele está também sendo complexo, dúbio e próximo e entendendo as diferenças em alguns momentos, e como ao mesmo tempo, em algumas épocas, ele está fazendo, deixa eu sair daqui, em alguma época, ele está sendo tenso nesse sentido, e ele está produzindo as duas coisas. Ele está fazendo os desenhos mais tranquilos, ele está entendendo as diferenças quando ele viaja, mas isso, por um lado, em paralelo, ele também está criando essas leis no qual ele acredita que são possíveis para tornar aquele mundo melhor, o mundo que ele vê que está cheio de problemas, né? E a solução que ele encontra é essa e não outra. Quer dizer, por isso que eu estou vendo essa solução e não outra. Por isso que a cidade, no ponto de vista, tem que ser assim, porque assim vai ser melhor. Quer dizer, isso é o que eu imagino que ele estaria pensando, né? E justamente o que eu vejo é tentar entender esse momento tenso dele, no qual ele, ao mesmo tempo que ele está fazendo coisas que, por um lado, depois posteriormente foram criticadas e só puderam ter sido criticadas, só podemos conseguir desconstruir e criticar essas ideias porque tivemos pessoas que pensaram nesse extremo. Quer dizer, eu acho que se a gente não tivesse pessoas que estivessem passando por esse momento extremo do pensar dessa forma, sem eles a gente não seria possível estar falando com mais liberdade e estar tentando entender os outros. Eu vejo um pouco, são processos. Foi um momento que ele atingiu isso. Mas na sua vida pessoal,
é essa tensão que é um pouco que é estranha e ao mesmo tempo humana, né? Entendê-lo que ele não ele quando ele escreve as obras dele, ele está super ultra consciente dessa publicização, essa produção desses escritos em massa. E quando ele está fazendo os desenhos para ele, no momento dele, ele tem essa atenção, ele tem esse momento de que eu tenho os desenhos, que eu estou muitos anos fazendo os desenhos e eu preciso encontrar uma forma ideal, uma composição melhor, a boa composição, que deve passar pela geometria, que ele está entendendo a geometria na sua essência e não na sua aparência, né? Então, que é uma pessoa complexa, como ele era complexo assim como nós somos complexos. Eu concordo com essa parte da crítica que ele tem, que nós fizemos depois a ele, né? Não estou querendo colocar Le Corbusier no alto, eu estou querendo entendê-lo para eu poder me ajudar a entender como eu melhoro hoje. Assim, é mais nesse sentido. Não sei se a professora Margarete está querendo falar. Não, esse debate é um debate longo. Eu quero passar a palavra um pouco mais para a plateia. Eu só queria lembrar, né, que o Le Corbusier, ele como arquiteto, digamos, como pensador, ele faz parte de um momento, né, do pensamento da modernidade, e o homem era entendido como homogêneo, universal. Quer dizer, o que ele quis, através desse modulo, universalizar, homogeneizar. Quer dizer, no sentido de encontrar algo assim, de universal, de eterno, de relações. E a gente sabe que foi um momento do pensamento. Agora, que se ele tivesse intimamente momentos assim de diferenças, de compreensão da vida, tudo bem. Agora, como ele foi uma pessoa importante na formação dos arquitetos, e ele publicou obras, e ele traduziu isso num quase que um manual de se fazer projetos. Eu me lembro de meus alunos que na década de 60 começavam a usar o módulo para fazer qualquer projeto, quer dizer, uma imposição a priori de um mundo que é tão diversificado e tão rico de outros aspectos, mas essa geometrização, essa homogeneização faz parte do pensamento não só dele como arquiteto, mas de filósofos, pensadores, etc. Só para finalizar, eu concordo. Que aí a gente vai passar a palavra. Concordo também que ele faz parte, mas eu não sei se... Aí é que está a minha questão. Eu não estou preocupada com os outros que copiaram, que interpretaram e que acharam que tinha que fazer as coisas como se fosse um dogma ou uma bíblia. Eu não sei se na hora que ele estava fazendo aquilo, se encontrando nos cianos, nos primeiros cianos de 28, 29, que era um grupinho mínimo de pessoas que estava tentando propor soluções, as melhores soluções, as únicas e não outras, né, nesse sentido. Essa tem que ser essa e não aquela, porque as melhores são essas. Mas eles não sei se eles estão querendo que isso, depois, não sei se eles estão preocupados em ver que todos os outros pegaram e transformaram isso como uma Bíblia, porque não é um problema isso para eles. O problema era resolver aquilo que eles tinham naquele momento e eles acreditavam que era o melhor e era o possível, né? E eu passo isso só para terminar, eu vejo que isso a gente cristalizou essa forma dele pensar num momento de uma época entre 20 e 30, né? E posteriormente ele mesmo critica, quer dizer, ele vem às reflexões e critica esse momento. As obras posteriores dele têm essa extrema sensibilidade no qual ele já está pondo em questões as próprias questões que ele colocou no início, e a gente não enxerga isso, porque a gente já não se permite enxergar isso, porque a gente já cristalizou e o estereotipou num determinado momento. É nesse sentido que eu tento colocar. Se a gente vai e experimenta estar em obras depois da final da década de 50, 60 deles, são muito já diferentes das questões que ele está propondo e que viraram dogmáticas no final da década de 20 e assim, né? Então, também concordo, mas entendendo como um processo, né? Desculpe. Tem uma outra pessoa. Não, tem uma pessoa ali atrás. Ele já tinha falado bem antes. Ah, é? Então você está controlando aí a parte. Ele está observando uma sequência. Meu nome é Charles Cunha, eu sou de Belo Horizonte. Eu
graduei em Geografia e faço doutorado em Educação. E vim com bastante curiosidade para esse encontro. E confesso que eu estou aqui tocado com o que eu vi hoje, até agora. Gostei bastante dessas apresentações dos trabalhos. Eu queria fazer duas questões. Uma para a Lapa, para o pessoal que fez a pesquisa na Lapa. O Benjamin e o Zino, eles falam, não sei se um seu outro ou seus dois, falam do gênio do lugar. E é interessante como é que, mesmo que o espaço se altere por conta de crescimento urbano ou alguma regulação do poder público, ainda assim esse gênio do lugar instaura uma permanência, uma resistência, algo desse tipo. E queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa noção. E sobre a Praia de São Francisco, se os significados... Eu fiquei aqui me perguntando se a pergunta já não endereçava um pouco a ideia de que tinha que se dizer algo sobre o que significa aquela orla, né, para a pessoa. E aí eu fiquei curioso em saber se nesse processo de pesquisa teve as entrevistas, se teve observação e se parte dos significados tem algum traço de negatividade, de constrangimento ali. É isso. Eu não usei essa noção de gêneros do lugar. Pensei na alma do lugar e procurei até essa referência, mas não dava mais tempo de abrir para mais uma reflexão, já tinha a tese bem ampla. O que eu acho que na Lapa, assim, eu pelo menos frequento a Lapa desde a minha pré-adolescência, 13 anos, ela já passou por vários momentos. Assim. O que acontece hoje, que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou realmente uma proliferação, vamos dizer assim, de eventos e festas e, enfim, shows e coisas que aconteciam ali na Lapa, começaram a tornar esse lugar mais evidente, né? Deram visibilidade para a Lapa, para quem não frequentava antes, e mesmo nacional e internacionalmente por causa do turismo, que hoje é muito forte. Você vê parar ônibus, 40 turistas entrarem em algum bar, e, enfim, em alguma casa de show específica. Mas eu acho que o público que frequenta a Lapa, ele ainda é diferente determinadas áreas do que outras áreas da cidade. Então, você vai procurar especificamente o que você quer encontrar na Lapa. E os autores que estudam a Lapa especificamente, no caso o Caio Eschmann, escreveu um livro sobre a Lapa recentemente, ele diz que o que tem de diferente na Lapa é que você pode assistir a um show de samba, conversar com os compositores, logo em seguida comprar o CD, e você como se você estivesse comprando aquele sentimento de estar ali, não só pagar por um show e sair. Então tem toda uma proximidade com os compositores, e os compositores, muitos se fizeram na Lapa, no sentido desses mais recentes, que estão mais identificados com o samba, enfim, Zé Paulo Becker e o Chorinho, outras pessoas ali, enfim, não vou citar aqui alguns para não complicar, mas acho que tem essa identificação com o lugar e com uma prática diferente que não está vinculada ao consumo, claro, mas que está muito vinculada ao uso do lugar e aos encontros mesmo. Não sei se eu vou responder porque eu não aprofundei nessa referência que você trouxe. Você perguntou se a pesquisa trouxe algum resultado a pergunta de negatividade. Trouxe para alguns. Foi uma pergunta bem genérica, né? O que significa essa orla para você? E de propósito, orientada pelo professor Werther, com orientação do professor Werther Oser, foi feita essa pesquisa. E teve sim, no momento em que alguns apontaram a degradação do lugar, tá? Em vez das qualidades do lugar, em vez da memória do lugar, apontaram o que está sendo feito lá na orla como espetacular está trazendo de ruim para a orla. Apontaram
a poluição das praias, prejudicando a atividade deles, entendeu? Quer dizer, teve o lado, aqueles que apontaram o lado positivo, mas teve também aqueles que veem a orla como atualmente, né, o lado ruim para eles, porque eles estão perdendo com muita... É porque essa orla, ela está fazendo parte atualmente do roteiro turístico da cidade e está prejudicando lá muito isso. Não sei se eu... Tem mais perguntas? Meu nome é Cristo Figuete, artista plástico, e queria voltar um momento para Le Corbusier como homem complexo e ser plural. O interesse dele para a arquitetura, uma viagem precedente, as viagens ao Brasil, para a arquitetura das ilhas gregas, também que é uma arquitetura muito interessante porque é de tipo labiríntico, né, e autoconstrução. E eu gostaria de saber se naquele céu de Le Corbusier apareceram desenhos que podem ser interessantes neste contexto, como uma arquitetura cavernosa, uma arquitetura feminina de certa forma. Desculpe, pelo que eu entendi, então, é o quanto de influência, talvez, ou de impacto teve essas viagens à Grécia para Le Corbusier, para a sua produção, é isso? Pode ser também, né? Mas como ele, a posição dele não é somente do lado que é criticado com muita razão hoje, mas exatamente como um homem complexo que tem essa... Fico fascinado pela arquitetura, que é exatamente o contrário de autoritária, né? Que foi construída pelos próprios habitantes, sem arquitetura, sem arquiteto, né? Labiríntica e de tipo, digamos, feminino. Bom, eu não sei o quanto ele estaria dizendo arquitetura feminina ou não, isso cabe às vezes a gente ou posteriormente, né, outras discussões, mas o que eu posso tentar imaginar é justamente por ver que é uma pessoa complexa, por ser um ser humano, né, essas tensões e contradições estão nele e como ele é uma pessoa que eu vejo que tem uma atenção e uma sensibilidade, os lugares que ele passa e viaja como a gente está falando, qual é a cidade que a gente carrega em nós, né? E qual é as cidades que Le Corbusier está carregando nele quando ele viaja e quando fica nele, né? Que fica no corpo dele e, consequentemente, fica no corpo, na roupa, nas obras e nas produções que ele vai fazendo, seja arquitetura, seja desenho, seja construção, quer dizer, seja reflexão poética, né? Então, quer dizer, eu não sei quanto à viagem à Grécia, eu sei que ele tem escritos dele de quão importante foi essa viagem para ele, né? Quer dizer, em dois momentos que a viagem ao Oriente é um momento importante, mas que é até curioso, quem vai ler Viagem ao Oriente é curiosíssimo, porque ele é o primeiro livro que ele escreve, mas é o último, porque ele depois faz as correções deles todas ali. Ele sabe o que é deixar, ele tem uma noção, talvez, o que é ficar para a memória, ser memorizado, porque ele escreve o livro, foi a primeira grande viagem que ele faz, né, ao Oriente. E chega também a Istambul, também vai a Atenas, e deixa registrado. Mas ele escreve, quando está mais velho, foi a última obra porque ele reescreve e apaga aquilo que ele acha que não é importante e deixa aquilo que é importante, né, e fica como o último livro dele. Então, quer dizer... Por exemplo, eu estava até discutindo o quão influente foi a visita às favelas para ele construir, para ele refletir sobre a questão de funcionalidade ou o mínimo necessário. Isso eu não sei, talvez caiba profundos estudos maiores e atenções maiores a isso, né? E talvez cabe tentar entender
por exemplo, para fazer um estudo mais aprofundado, entender aonde que Le Corbusier foi na Grécia, o que ele estava vendo, o que ele viu, o que ele desenhou, da onde, de que ponto de vista, para a gente poder tentar entender o quão ele carregou a cidade e, por consequência, essa arquitetura dita popular está depois na produção dele, né? Bom, é que eu não cheguei ainda a estudar, Margarete já pode ter mais coisa para falar. Isso. Não, é que eu também tenho que dar o aviso que o café já está na hora do café, mas é só porque, evidentemente, eu tenho a impressão que eu queria falar só um pouquinho, porque eu acho que o Pasqualino falou coisas muito certas dessa crítica que é possível a gente fazer em relação ao Le Corbusier, mas eu penso também que iniciativas como a da Daniela e de vários outros pesquisadores, né, vêm trazendo essa noção de processo, né? Essa noção de uma obra que se constrói em relação a esses personagens que, para nós arquitetos, e aí eu peço desculpas aos que são de dança, aos que são de outras áreas, né, mas que para nós assim, são os nossos mitos, né? São mitos que atravessam a nossa história. E eu fico pensando, Pasqualino, imagina, eu sou uma estudiosa de Le Corbusier, tem mais de 20 anos que eu estudo Le Corbusier, né? Você veja, e ele está pensando nesse homem, eu não sei se no homem tipo, eu acho que ele está pensando no homem universal, mais do que no homem tipo. E você veja, o modulor, né? Ele estabelece no modulor que o olho de todo homem está a 1,60 m. Agora você imagina eu que tenho de totalidade de altura 1,49 m, né? Mesmo assim, eu acho que ele está falando coisas complexas e está em busca, em luta com uma geração que não só inventou o conceito de tipo, não só tinha atrás de si uma noção de standard por conta da industrialização e por conta do desejo de padronização, é essa geração que está inventando a possibilidade da gente ter 70 cadeiras vermelhas desse tamanho, onde, de certa forma, nós estamos sentados, não digo confortavelmente, mas está ali um homem médio, um homem, né, de uma corporação média, está sentado aí, né? E quando eu penso que antes do modulor do Le Corbusier, a gente teve o Neuffer. Eu não sei se o Neuffer aqui na Bahia também, desculpe essas palavras todas pesadas, né? Le Corbusier, Neuffer. Neuffer é uma bíblia para os arquitetos e que é uma bíblia que diz que todas as bancas têm que estar a 83 centímetros, sei lá, eu já esqueci. A mesa tem que estar tanto. E você vai no Solar do União e você olha aquele dizem que o corrimão tem que estar também, sei lá, 70 e não sei quanto. Você vai no Solar do União, você vê a Lina brigando com isso e fazendo maravilhas naquela escada, né? Então eles são uma geração que estão, por razões ideológicas profundas, e aí nesse sentido ideológico, no sentido inclusive militante, eles estão buscando esse homem que bascula entre o tipo e um homem universal, né? Eu não sei, a gente poderia conversar ainda mais sobre isso. E sobre a viagem ao Oriente, é engraçado porque ele tem duas percepções, no meu modo de entender, né? Ele tem a percepção diante dessa história nos monumentos. Isso que eu estou pensando aqui. Então, ele tem uma página belíssima que ele escreve quando ele vai na Acrópole, ele não vai vezes, ele vai meses, dias seguidos, mais de mês que ele fica ali, ele vai à Acrópole várias vezes, e ele conta numa das páginas como ele sobe o caminho ali dos Propileus para chegar, para ver o Partenon, né? E com que peso em relação a essa história e a grandiosidade dessa história, ele se coloca como um homem ilimitado, né? O peso que ele tem diante desses, entre aspas, heróis para ele, que eram esses grandes arquitetos que construíram toda a configuração lá da Acrópole. Então, isso é um lado. E, por outro lado, tem um lado dubitativo, né? Um lado de um Le Corbusier que duvida, um Le Corbusier mais frágil, né? E, por outro lado, as páginas que ele devota à arquitetura lá onde ela está, né? Ele vai ser o primeiro a dizer que a arquitetura é terra dos homens, né? Vai achar que a arquitetura está nas favelas, que a arquitetura não é um problema nem de formação erudita, nem é um problema de possibilidade financeira, né? E a arquitetura é essa dimensão justamente
construtiva e sensível que os homens têm e que podem guardar. Então, não sei, é um personagem que faz a gente pensar, né? Tem o lado autoritário, que é o desafio da gente suplantar, e por aí vai outra coisa. Bom, tem mais alguma pergunta? Uma ou duas antes da gente sair? E aí a gente toma um café e volta para as nossas 3 próximas intervenções. Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo quer tomar café, né? Muito obrigada. E aí a gente vê o que faz, coloca o luto, a Maicira, ou se deixa a Maicira mais... Bom, a palavra é sua, Maria Clara. Carla, oh meu Deus, Ana, desculpa. Alô, boa tarde. Eu sou Ana Carla Lira, sou arquiteta, formada pela Universidade Federal da Bahia, arquiteta urbanista. Esse trabalho que eu trago aqui e que eu intitulei de Cidades Efêmeras, proposta de um enfoque urbanístico no estudo da relação dos mega-eventos de rua com os espaços públicos. E daí eu trago um estudo de caso, que é da festa de Nossa Senhora da Purificação, Santo Amaro, fica no Recôncavo Baiano. Esse trabalho que eu estou trazendo hoje, ele é um recorte do meu trabalho final de graduação em arquitetura. Eu concluí no ano de 2003. Esse trabalho ele foi desenvolvido nos anos de 2001 e 2002. E ele foi orientado pelo professor arquiteto urbanista Manuel José Carvalho. Professor Manuel José, há 3 anos ele é falecido, e ele desenvolvia uma linha de pesquisa na universidade muito bacana, e eu tive o prazer de trabalhar com ele, e esse meu trabalho ele é uma reaplicação de uma metodologia que foi criada, que foi desenvolvida num determinado projeto. Vou falar um pouquinho disso antes, você pode dar uma passada, Daniela. Bom, esse trabalho, né, como eu disse, ele traz uma metodologia de leitura físico-ambiental do espaço urbano, que foi desenvolvido pelo professor Manuel José, e ele propõe a inserção do olhar do arquiteto e do urbanista no tratamento dos mega-eventos de rua. Na verdade, assim, essa metodologia ela começou a ser desenvolvida num momento em que o professor Manuel José ele foi convidado a elaborar o plano de estruturação físico-ambiental do Carnaval de Salvador. As pessoas, mesmo os que não são daqui, conhecem a fama do Carnaval de Salvador, já estiveram aqui, sabem que o Carnaval e a cidade de Salvador, na verdade, ela é vendida como a maior festa de rua do Brasil, né, maior carnaval de rua do Brasil. E uma das... a provocação, na verdade, né, que o que fez Manuel até começar a trabalhar, né, com esse trabalho, ou com essa questão, por ele ser uma pessoa muito observadora e ser também um fulião, era a questão de como uma cidade como Salvador, que se vende como cidade do carnaval, né, o carnaval de rua, festa de rua, não se preocupa com o evento no seu planejamento urbano. Na verdade, o PEC, que foi esse plano de estruturação físico-ambiental do carnaval, ele quando surgiu, não surgiu como um plano para estruturar o carnaval, mas um plano de estruturação da cidade de Salvador apropriada pelo carnaval, né? E daí a gente vai ter uma diferença. Na verdade, é o que a gente chamava dentro do PEC de cidade efêmera do carnaval. Daí o título do meu trabalho, né? Eu trago aqui também uma conceituação que ele trazia do mega evento de rua, né? Os mega eventos de rua são atividades de natureza efêmera, cuja realização impõe, invariavelmente, a ruptura da dinâmica cotidiana de um lugar, do entorno, de toda a cidade, quando não da região. No caso do Carnaval de Salvador, o impacto é incrível, assim, a mancha que o Carnaval, né, ocupa da cidade, o impacto que ele vai ter, não só local, mas até a nível regional, ele é muito grande, né? Os mega-eventos congregam grande público, ocupando ruas, avenidas, praças, praias, espaços abertos da cidade, com impactos na circulação de veículos, acessibilidade das edificações e, de modo geral, no padrão de desempenho de serviços públicos e infraestrutura urbana.
Bom, se trata de trabalhar com a festa na cidade, mas não avaliando a festa do ponto de vista antropológico, sociológico e até mercadológico, né, do carnaval, mas trabalhando como um fato urbano, o carnaval na cidade e o planejamento desta cidade que vai receber este carnaval e que vai congregar milhares de foliões na rua que necessitam de ter condições mínimas de segurança, de circulação, enfim, toda uma dinâmica nova que esse espaço efêmero impõe à cidade e que as pessoas vão estar submetidas a ele. Você pode dar uma passadinha? E aí eu trago aqui também o entendimento, né, o título que eu propus aqui, que é de cidades efêmeras. A cidade efêmera, em si, ela é a cidade que ela é motivada pelo espetáculo, né? As pessoas, quando toda a estrutura que se monta e toda a... enfim, todo o arcabouço que vai... envolver essa cidade, ela é motivada pelo espetáculo. Então eu diria que a cidade efêmera é uma parcela de cidade apropriada por um mega evento de rua. Esse evento que tem essa capacidade de subverter completamente a dinâmica de um determinado espaço urbano. Ele subverte a dinâmica espaço-temporal da cidade, ele tem um zoneamento, um uso e ocupação, densidades, fluxos que são próprios dele e que são completamente distintos daqueles zoneamentos, uso e ocupação da cidade cotidiana. São outros parâmetros urbanísticos, mas temporários. A cidade efêmera ela demanda por um planejamento específico e adoção de parâmetros especiais. Então, para tentar atender a essa demanda, durante a elaboração desse plano do carnaval, o professor Manuel José, juntamente com essa equipe da qual eu fiz parte, desenvolveu uma metodologia de leitura desses espaços temporários. E aí eu vou trazer aqui uma adaptação que eu fiz, né, no meu trabalho final de graduação, que foi orientado por ele. Então, no momento em que eu desenvolvi meu trabalho final, eu optei por trabalhar com a cidade de Santo Amaro da Purificação, apropriada pela festa de Nossa Senhora da Purificação. Por quê? Primeiro, por ser uma festa que eu conheço desde criança, meu pai é de Santo Amaro, então eu acompanho essa festa já há muito tempo. Por ser um evento de outra natureza, né? Então, havia uma intenção no momento em que a gente começou a trabalhar essa metodologia, que era de criar um grupo de estudos de mega eventos de rua. E, infelizmente, não foi adiante, né? É importante dizer que todos esses conceitos, essa metodologia, tudo tem caráter experimental, porque depois não houve uma publicação posterior. Foram experimentações e aplicações e trabalhos de campo e o trabalho ele hoje se encontra, digamos assim, em aberto, né? Eu esqueci também de comentar, eu me formei em 2003, todo esse tempo ele ficou guardadinho, eu fui fazer outras coisas e quando eu vi o Corpo Cidade, eu vi uma oportunidade de tirar a poeira dele e talvez criar coragem de encarar um mestrado ou, enfim, dar continuidade. Então, voltando, a festa de Santo Amaro, Nossa Senhora da Purificação, ela acontece na cidade de Santo Amaro, e daí, assim, nessa metodologia nossa, a gente primeiro eu fiz aqui no TFG primeiro uma caracterização da cidade, que foi muito mais profunda, mas aqui hoje eu só trouxe a localização, ela fica no Recôncavo Sul da Bahia, tem uma população decrescente, Santo Amaro é uma cidade que ela atualmente encontra-se numa situação de estagnação econômica, bom, que a riqueza dela remonta aos tempos do auge da cana-de-açúcar, e, enfim, há muitos anos em declínio econômico e, inclusive, da população demográfica. Então, assim, o primeiro passo, né, para reconhecimento dessa festa como fato urbano é o trabalho de campo, né? Então, durante o evento, primeiro eu fiz uma série de levantamentos de o que eu queria ver nessa cidade, né, o que eu queria ver nessa festa, mas aí um ponto essencial é o trabalho de campo, né, o registro, o mapeamento. É engraçado, você falou de manhã em registro, né, nesse caso do evento de rua, que é uma situação extra cotidiana, não se há problema nenhum em se fazer registro nenhum. Todo mundo que está na rua, num evento de rua, as pessoas estão num tipo de comportamento completamente diverso do seu comportamento cotidiano. Então,
Bom, o primeiro momento desse trabalho é fazer uma identificação dos ritos dessa festa, né? Essa festa da Nossa Senhora da Purificação é uma festa de padroeira, é uma festa que, enfim, tem todos aqueles momentos de festa de padroeira, novenário, né? A festa dura 10 dias, 9 dias de missa e se encerra com uma procissão, em homenagem à padroeira. No meio dela tem uma lavagem, que é a lavagem das escadarias da Igreja Matriz. Então é aquele tipo de evento que você vai ter o sagrado e o profano convivendo, né? Então a festa se inicia no dia 24 de janeiro, até 1º de fevereiro é o momento do novenário, em que você tem o primeiro momento de missa dentro da igreja, depois a festa de largo. E pode passar, eu vou passar isso aí, isso tudo bem rápido. Na verdade, assim, esse processo aí que eu fiz foi fotografar, identificar, né, quais são esses momentos da festa e mapear. Todos eles foram mapeados e lá na frente essas informações vão ser cruzadas, né? Então aí vou detalhar um pouquinho esse e os outros eu passo mais rápido. Então aqui um mapinha da área que essa festa de largo, o espaço público que essa festa de largo apropria, né? Tem uma manchinha que está muito clara, não dá para ver direito aí, que vai do limite dessas barreirinhas ali entre as ruas, que são as barreiras de automóvel, é o espaço onde o carro não circula durante a festa. Então, esse momento de festa de largo é esse trecho aí de cidade que é ocupado, e aí você tem as barraquinhas de comércio em azulzinho, os pontinhos comerciais que são isopor, vendendo bebida, em amarelo ali o palco. Então, um mapeamento geral do que é esse momento da festa. E assim como eu fiz, esse tem para todos os outros momentos pontuais, eventos pontuais que acontecem durante a festa. Daí pode passar no último domingo no mês de janeiro, o dia da lavagem, né? Quem conhece o que é uma lavagem do Bonfim, por exemplo, as pessoas que não são daqui sabem que tem lavagem da escadaria da Igreja Matriz, baianas, nesse caso aí você tem baianas que vêm do Recôncavo inteiro e vêm aí para a festa de Santo Amaro. E também nesse dia acontece desfile de trios, uma coisa que foi inserida de uns 20 anos para cá e que vem entrando em total conflito com o cortejo das baianas, que é a tradição mais, a coisa mais cultural. Então aí o mapeamento do desfile das baianas também, você vê que já pega uma extensão de cidade maior. Em todos eles eu também tive cuidado de fazer um quadrinho com o momento em que acontece, porque lá na frente também a gente vai fazer um cruzamento não só espacial, mas temporal. Pode ir adiante. O mapeamento também do desfile dos trios, que acontece no mesmo dia. Então, um quadrinho aqui falando do momento em que ele acontece e o mapeamento. Você vê que a manchinha, por exemplo, ela vai além do limite das setinhas. A setinha é o leito do desfile propriamente dito, né? O local por onde a festa passa. Mas a influência dele vai muito além. Você tem áreas de estacionamentos de carros, de trios, locais onde você vai ter festas paralelas. Então, tudo isso aí ele foi mapeado durante o trabalho de campo que foi feito durante a festa em 2002. Daí, dia 2 de fevereiro, a gente tem outros eventos pontuais, que tem uma procissão das luzes, que é uma procissão bem bonitinha. Os fiéis saem de uma igreja até outra com velas na mão. Depois você tem o cortejo da Lambretinha, que é uma grande brincadeira, que são foliões correndo pela cidade atrás de uma charanga, cantando marchinha carnavalesca. Pode passar adiante. Daí também um mapeamento desse outro momento, que é a procissão das luzes. E pode passar. E o mapeamento também do circuito percorrido pela charanga da Lambretinha. Essa festa ela é tradicional, ela deve se realizar há mais de 200 anos. A cidade de Santo Amaro é uma cidade muito antiga. E alguns desses momentos da festa são coisas que remontam já há muito tempo. Inclusive, essa brincadeira da Lambretinha também ela é muito antiga. Meu pai, criancinha, corria... meus avós participavam dessa brincadeira. Então, enfim, tem uma importância grande na cidade também. No último, a procissão de Nossa Senhora da Purificação, no dia 2 de fevereiro, é o dia da padroeira, é quando se encerra a festa, né, como um todo, e daí a gente tem também o mapeamento da procissão. Pode passar. Isso. Pode seguir adiante também. Bom, esse primeiro momento aí é o momento de identificação dos ritos, né, mapeamento espacial e temporal dos eventos da festa.
E daí, com base nesses dados, eu fiz foram três estudos, que daí vem dessa metodologia que eu já falei que foi iniciada com o PEC e, enfim, precisava ainda ser mais aprimorada e foi reaplicada aqui. Formas de apropriação do espaço urbano. Então, com esses dados, eu tentei identificar e aí, posteriormente, classificar esses eventos de acordo com suas configurações espaciais. Né? O outro foi a mancha de ocupação da festa, que é a delimitação justamente dessa cidade efêmera, né? E a outra foi a identificação dos territórios da festa, que daí já é chegar com a lupa um pouco, olhar um pouco mais detidamente nessa mancha geral que a festa ocupa. Nesse primeiro estudo, que são das formas de apropriação do espaço, aí eu vou fazer um cruzamento espacial e temporal daqueles dados que a gente fez antes. Daí eu encontro aqui que essa festa ela possui ela se configura, né, em eventos de espaços fechados, que nesse caso não interessa tanto, porque o espaço público é o que é importante, a festa de largo, os eventos de concentração e os eventos de fluxo. São tipos de eventos que eu identifiquei nesses dias de festa. E daí também fiz aquele mapeamentozinho aqui do que seria onde acontece a festa de largo e onde acontecem os eventos de concentração. Pode passar mais rápido aqui também. Os eventos de fluxo, eu fiz uma superposição e daí a gente pode ver que tem alguns que vão a pontos mais distantes da cidade e outros ficam mais detidos aqui na parte central e aqui também contrapondo o momento em que elas acontecem. Pode passar. E aqui a gente faz um cruzamento entre tempo, espaço e valor simbólico. Daqui do cruzamento dessas informações dos mapas e dos dados que a gente coletou, aquela obviamente já era de se esperar, mas a Igreja da Purificação e a parte da Praça Matriz, né, o ponto mais requisitado dessa festa. No entanto, você tem dois eventos de grande evento de valor simbólico, que é o Cortejo das Baianas e a Procissão de Nossa Senhora da Purificação, que abrangem uma área, um espaço de cidade. São eventos de fluxo e que englobam um trecho de cidade maior. Bom, todos esses estudos, né, sobre esse espaço urbano, eles vão dar pistas sobre o tratamento desses espaços. Né? De que forma você pode tratar esse espaço no cotidiano ou no momento da festa, a fim de obter, ou você trabalhar a questão de manutenção do patrimônio imaterial que é a festa, ou você perenizar a festa no corpo da cidade. Né? Tem várias pistas. Em cada evento que você vai trabalhar, você vai ter uma demanda diferente desse tipo de leitura. Mas vamos passando. Aqui também foi uma superposição temporal, né, daqueles quadrinhos. E aí vendo que você tem ali um ponto que é a festa de largo, que convive muito bem com os eventos de concentração, que é o palco que fica de frente para a igreja. Né? Eles são eventos complementares. Mas ali também você tem o Cortejo das Baianas e o Desfile do Trio, que são coisas completamente que não se batem, né? Mas vamos adiante também para pegar mais as outras coisas. A mancha de ocupação da festa, daí aquele mesmo mapinha, só que através da foto aérea, delimitando, e daí eu identifico aqui também algumas praças, que são alguns pontos importantes ao longo desse percurso da festa na cidade. Né? Esse meu trabalho ele vai desembocar, na verdade, em projetos urbanos, projetos de desenho urbano. Então, eu até proponho, eu não trouxe ele aqui, claro, porque o que importa aqui é a metodologia, mas eu destaco, inclusive, essas praças, porque depois eu faço propostas de desenho urbano para cada uma delas, considerando o momento da festa e uma valorização de alguns pontos da festa que têm perdido força por conta do desfile de trio, do bloco de trio, enfim. Essa mancha também a gente faz uma subdivisão, mancha permanente e mancha intermitente, mas aí também pode passar adiante, não tá tão... E o outro estudo é dos territórios, né, entendendo que nesses territórios, cada um desses territórios, ele vai ter, os usuários vão ter motivações diferentes para estar lá. Então, no momento da festa de largo, foi identificado também
os espaços de concentração, que é aquele espaço que... o interessante aqui também, eu acho que nesse ponto a gente tem um tocante muito com a relação do corpo, do folião, no espaço da festa, né? Em cada um desses lugares, por exemplo, no espaço de concentração é aquele que você está parado, assistindo um show, de frente para um palco, em que você normalmente tem uma densidade muito grande, né, a depender do show do que você esteja fazendo, e o seu comportamento é um. Já nos espaços de permanência, que são esses espaços laranja, é o espaço que você vai para paquerar, para beber, para brincar no parque, tem um parquinho de diversão, enfim, é um espaço de circular. Então, o comportamento também é outro, é um espaço que tem outras demandas diferentes daquele outro território. Pode seguir também. E daí, essa mesma identificação de território na mancha, em outro momento, que seria um momento importante, que são os momentos de cortejo, né, desses eventos de fluxo. E daí, aqui a gente identifica outros territórios diferenciados. Você tem o leito do desfile e cortejo, que são aquelas áreas onde você tem uma densidade um pouco maior, que você tem uma atenção voltada para o espetáculo, para o cortejo, né? Não é necessariamente o espetáculo, porque é um espetáculo que se participa também, né? Mas esse leito do desfile é o que está em vermelho. Os espaços de permanência, eles ficam ao redor, né? Nas praças, né? Espaço onde as pessoas ficam ali esperando a festa passar. Você tem áreas de circulação, caminhos, que são esses que estão em amarelinho, que são os caminhos que você usa para chegar a determinados pontos da festa, né? Você vai fazer aqueles atalhos que você pega. E eu botaria também áreas de chegada, que são alguns pontos importantes, como o terminal rodoviário, a entrada da cidade. Pode ir. E esse diagrama, que ele é bem interessante, vou passar rapidamente com ele, que ele foi também uma adaptação do que a gente viu. Ai, não dá tempo. No carnaval, mas foi uma adaptação aqui. Nesse primeiro aqui, a gente tem um momento de passagem de trio elétrico, né? Como seria esse diagrama dessa área de permanência aqui? Tem edificação, aquela linha de pessoas grudadinhas aqui na parede, numa área muito densa, né? Uma circulação, depois uma segunda área de permanência, a pessoa que está na ponta do passeio, né? Na frente dela você vai ter uma outra área de circulação, que são aqueles que ficam entre a corda do bloco e a ponta do passeio, e daí o bloco. E daí eu faço uma adaptação também para os momentos de cortejo, né? Que é o cortejo da baiana, é a procissão, é uma outra escala de festa, e que você tem esses dois momentos na festa da purificação também. E aqui a gente tem uma outra coisa interessante, que são as pessoas sentadinhas na cadeira na porta de casa, que é uma coisa muito característica de cidade do interior e uma densidade um pouco menor. Pode passar. Então, assim, essa metodologia de abordagem dos espaços apropriados por festas, por mega eventos de rua, ele ainda tem outras possibilidades, várias outras possibilidades, né? No carnaval a gente ainda trabalhou com estudos de uso e ocupação do solo específicos da festa, acessibilidade de circulação, com o estudo da imagem ambiental, o comportamento ambiental em eventos de rua, que era muito interessante também, a gente chegou a fazer alguns estudos de como esse corpo se comporta nos eventos de rua, e estudos também de expansão. É isso, como eu disse, eu trouxe aqui só um pedacinho, um recorte, que é só essa metodologia, e é isso aí. Obrigada. Alô? Bom, então, eu acho que a gente faz duas, faz pergunta, que eu acho que três a gente perde a pergunta. Aí a gente faz Margarete, então, vou chamar Margarete, de Souza Conrado, e Heloísa. A Heloísa está aí? Não. A Margarete vai falar um pouquinho quem ela é, e vai começar a fazer a apresentação dela, que gira em torno, acho que, da festa também. Não sabia. Mas... Boa tarde a todos e a todas.
peço desculpas, mas eu quando li vocês, eu li às cegas, quer dizer, eu não associo o trabalho à pessoa. Ok. Bem, meu nome é Margarete Conrado, aluna do programa de pós-graduação em dança, daqui da Escola de Dança da UFBA. Eu venho desenvolvendo a minha dissertação de mestrado, intitulada Maracatunação, o Sacro Profano no Corpo que Dança. Esse trabalho tem uma orientação da professora Heloísa Leite Domenici, professora do curso de graduação e pós-graduação da Universidade Federal. Eu sou professora também da Universidade do Estado da Bahia e dançarina. Esse tema surgiu, na verdade, porque desde pequena eu tive uma aproximação muito grande, uma formação, eu vim de uma formação de família religiosa que vivia nessa relação muito próxima das festividades, das celebrações da igreja, e ao mesmo tempo também das festividades do carnaval, do Recife. Eu sou pernambucana, nascida e criada lá. Atualmente estou morando aqui em Salvador, e me considero pernambaiana. Ok? Bem, eu fiz aqui, na dissertação de mestrado, a gente tem como objetivo discutir, compreender, encontrar pistas de entendimento dos aspectos sacro-profanos no corpo dos brincantes do Maracatunação de Pernambuco. E a gente entende que esses aspectos do sagrado e do profano, eles se encontram separados em outras culturas, mas que no Brasil possa haver uma interalimentação desses dois aspectos, sagrado e profano. Ok? Pode passar. Eu fiz a opção em fazer uma leitura, e ao mesmo tempo eu vou estar lendo e me reportando aos slides. Ok? Então, considerações sobre cidades imateriais e aspectos sacro-profanos nos cortejos do Maracatunação é um recorte da minha dissertação. Bem, o presente estudo tem como objetivo apresentar considerações que evidenciam os aspectos sacro-profanos no Maracatunação de Pernambuco e suas relações com os espaços urbanos traçados pelas organizações religiosas presentes na arquitetura colonial barroca das cidades de Recife e Olinda, percorrendo o passado do século XVII até as configurações de sua materialização no corpo que dança, o presente. Para tanto, apresentamos o argumento de que os cortejos do Maracatunação surgiram como estratégia de superação do dualismo, imposto pelo contexto colonialista, num processo no qual a arquitetura barroca das igrejas e ruas do Recife, da cidade de Recife e Olinda, contribuíram esteticamente para sustentar tal superação ideológica. Então, já passou a imagem de Recife e Olinda? Tão linda! Bem, a colonização na América Latina